Fala galera, beleza? Vocês também estão legais, tranquilos de boa? Então tá, ó. Galera, é o seguinte, nessa linha de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os climogramas brasileiros. Para quem não sabe o que é um climograma nada mais é do que um gráfico que representa a variação de temperatura e de pluviosidade ao longo dos meses do ano. Eu vou colocar para vocês só um exemplo, tá? Agora para vocês perceberem que existem várias letrinhas ali embaixo, J, F, M e tal, que são os meses do ano, e a gente tem as colunas que representam a pluviosidade e a linha a temperatura. Percebam que sempre é uma convenção da geografia, tá? Uma convenção da climatologia, considerar a coluna pluviosidade e a linha temperatura. Belezinha? Se vocês observarem a temperatura em medida de graus Celsius, a gente já conhece essa unidade de medida, e a chuva, ela é em milímetros de chuva. O que seria esse milímetro de chuva? Quando eu falo para vocês choveu 1 milímetro de chuva naquele mês, eu estou falando para vocês que dentro de 1 metro quadrado, ou seja, 1 metro por 1 metro, choveu 1 litro de água. Isso porque, se a gente fizer a conversão, 1 litro de água você consegue converter para 1 decímetro cúbico, que convertendo fica 1 milhão de milímetros cúbicos. Quando a gente fala por metro quadrado, o metro quadrado, se você transformar para milímetro quadrado, fica 1 milhão de milímetros quadrados. E aí você corta 1 milhão de milímetros cúbicos por 1 milhão de milímetros quadrados, isso vai dar 1 milímetro. Ou seja, 1 milímetro nada mais é do que chover 1 litro de água a cada metro quadrado. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente considera que o mês chuvoso seria mais ou menos acima de 100, 150 milímetros de chuva. Tudo bem? Quer saber então, galera, como que são os climogramas brasileiros? Isso é super importante para o seu vestibular, hein? E para a sua provinha de climatologia, para o Enem, para tudo, né? Se você quer saber isso e muito mais sobre geografia física, outros temas aqui no canal também, geografia, geopolítica, atualidades, enfim, tudo para se manter sempre bem atualizado e entender finalmente geografia, já se inscreve no canal, super importante, deixe seu like, isso ajuda bastante o canal e compartilha para aquele seu amigo que quer entender um pouco mais sobre essa matéria. Belezinha? Então vamos lá, galera. Ó, seguinte, se você procurar a divisão climática do Brasil, você vai achar 300 milhões de classificações. 300 milhões é exagero, claro, né? Mas é só uma forma de dizer que existem muitas classificações. Em geral, o vestibular, ele vai trazer 6 grandes classificações brasileiras, tá? Isso é o que você precisa saber, que é o clima equatorial, o clima tropical semiárido, o clima tropical típico, o tropical de altitude, o tropical litorâneo e o subtropical. Vamos dar uma analisada em cada um desses climas? Então vamos lá, ó. Clima equatorial. Se vocês observarem o clima equatorial, ele se localiza na região norte do país, quase que coincidentemente ali com a floresta amazônica. O clima equatorial, como vocês podem perceber, ele tem altas temperaturas o ano inteiro e uma relativa alta pluviosidade também o ano inteiro. A gente tem um pequeno período um pouco mais de seca, né? Mais próximo ali de agosto, setembro, outubro, mas logo volta a chover como chovia o ano inteiro. Como que a gente pode entender esse climograma? Esse clima da Amazônia, esse clima equatorial, ele tem uma baixa latitude, o que reflete altas temperaturas, está bem próximo da linha do Equador. Ele tem uma baixa altitude, ou seja, quanto menor a altitude, maior a pressão atmosférica, maior o efeito estufa, consequentemente armazena mais calor. E ali existe a atuação de uma massa de ar o ano inteiro, que é a massa equatorial continental. Aqui no Brasil também conhecida como a massa dos rios voadores, que faz a chamada chuva de convecção. Então é bem comum ter aquela chuva bem forte que no sudeste e no centro-oeste a gente chama de chuva de verão, na Amazônia é chuva de ano inteiro. O ano inteiro tem a chuva de convecção. Existem relatos que alunos, né, que me disseram que já moraram na região norte, que é bem comum eles falarem assim, nossa, vamos sair? Vamos, mas vamos antes ou depois da chuva? Porque praticamente todo dia chove. Chega umas 5h30, 6 horas, e aí tem aquela chuva de convecção. Ou seja, o clima equatorial são as maiores temperaturas e as maiores pluviosidades do Brasil como um todo, ok? Se a gente for para o clima tropical, o clima tropical típico, vou colocar aqui para vocês, ele é caracterizado por ter 2 estações bem definidas, o verão chuvoso e o inverno seco. Se vocês repararem, a amplitude térmica não é tão grande assim, e a gente tem um verão que é bem quente e um inverno que não chega a ser frio, é um inverno relativamente ameno. Esse clima tropical ele fica majoritariamente na região centro-oeste, mas também tem algumas porções no nordeste, ali próximo ali do Maranhão e tal, e um pouquinho também no sudeste. Esse clima tropical, por que ele se comporta dessa maneira? A latitude é relativamente média, se pegar em consideração o território brasileiro. O Brasil não tem altas latitudes, né? Mas o clima tropical não fica tão próximo assim da linha do Equador. A altitude também é uma altitude, se comparado ao território brasileiro, não tão baixa assim, já que a região centro-oeste é a região dos chapadões, as chapadas ali do nosso centro-oeste, mas principalmente a atuação das massas de ar.
Dentre as massas de ar, a gente pode caracterizar no centro-oeste, no clima tropical, durante o verão, a expansão da MEC, que é uma massa úmida, né? Uma massa quente úmida. Aliás, se vocês não viram aqui no canal, a nossa aula de climatologia falando sobre as massas de ar no Brasil, volta um vídeo, tá? Que a aula 3 é justamente sobre isso. Mas essa MEC, quando ela se expande no período de verão, ela vai causar chuvas de verão, chuvas de convecção ali no centro-oeste. Em compensação, no período de inverno, a gente vai ter a atuação de uma massa bem seca, que é a MTC, a massa tropical continental. E aí, quando ela se expande no período de inverno, ela vai causar queda da pluviosidade. Convenhamos, galera, a gente tem ali no centro-oeste, Brasília, por exemplo, Mato Grosso, às vezes, a umidade relativa do ar fica em 8%, que é muito mais seco que deserto. O deserto geralmente são 12%, né, de umidade relativa. E um clima não tão frio assim, porque essa massa ela é quente e seca. Se a gente pegar o clima tropical de altitude agora, né, o terceiro é o clima que a gente está analisando, o clima tropical de altitude, ele fica principalmente no sudeste brasileiro, nas áreas que o professor Aziz Absaber chamou de mares de morros, os planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste. Se a gente for pegar o Brasil como um todo, é um Brasil baixo, rebaixado, baixas altitudes, porque o nosso relevo ele é muito intemperizado, ele é muito desgastado. E como a gente está bem no meio de uma placa tectônica, não existem agentes internos formando o relevo, mas existem muitos agentes externos, chuva, mudança de temperatura, rebaixando esse relevo. Talvez uma grande exceção do território brasileiro seja justamente essas serras do Sudeste. E é justamente por conta dessas altas altitudes que a gente vai ter o clima tropical de altitude bem semelhante ao clima tropical. Só que percebam, é como se a gente pegasse a linha de temperatura e baixasse ela um pouquinho assim, né? A gente vai e baixa a linha de temperatura, porque como as altitudes são maiores, consequentemente existe menos atmosfera, menos retenção de calor e a gente tem um clima mais frio. Mas em relação às chuvas, também bastante sazonais. Perceba que o inverno ele é bastante seco e que o verão ele é bem úmido justamente pela expansão da MEC. Perceba a importância da Amazônia, né? O quanto que a massa equatorial continental é responsável por causar chuvas no centro-oeste e sudeste brasileiro. Belezinha? O próximo clima que eu queria analisar com vocês é o clima tropical semiárido, localizado no sertão nordestino. Uma coisa super importante que eu tenho para falar para vocês, hein? O Nordeste é seco? Não. Porque o Nordeste, ele não é uma única região. A gente tem no Nordeste pelo menos 4 sub-regiões. A Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Aonde é seco do Nordeste é a região do Sertão nordestino, que, claro, corresponde a mais ou menos 50% do território nordestino. Mas não é o Nordeste inteiro que é seco. Essa região de clima tropical semiárido, como vocês podem perceber no climograma aqui, ele tem altas temperaturas e baixa pluviosidade o ano inteiro. Se eu tivesse que colocar uma regiãozinha um pouco mais chuvosa, um pouco mais úmida, aliás, um período do ano um pouco mais chuvoso, seria o início do ano, o período de verão, mas relativamente baixas pluviosidades o ano inteiro. E por que isso, né? Por que o sertão nordestino ele é tão seco assim? Existem 2 fatores principais. Um que geralmente é o que vocês pensam, que é o menos relevante, que é a atuação do Planalto da Borborema. Por que seria esse Planalto da Borborema? O Planalto da Borborema é um planalto bem importante do Nordeste, que fica entre a Zona da Mata, o litoral, e o sertão nordestino, que está na depressão sertaneja do São Francisco. Quando vem a massa de ar úmida do oceano, ela é barrada, essa umidade é barrada pelo Planalto da Borborema, chove antes de chegar no sertão, na Zona da Mata, e aí quando essa massa passa para a depressão sertaneja do São Francisco, já é uma massa seca. Isso pode ser considerado motivo pela seca ali? Pode, mas é um motivo muito menor. O principal motivo da seca ali do sertão é a formação de uma zona de alta pressão geoestacionária. Ah, você não entendi, falou bonito, tá, mas nem imagino o que é isso, né? O que seria uma zona de alta pressão geoestacionária? Existe ali em cima do sertão nordestino como se fosse uma zona de divergência de ventos. Uma zona de alta pressão é um ar denso, pesado, que tende a se expandir. Então, bem em cima do sertão nordestino, não há tendência de chegada de ventos úmidos, para fazer uma convecção, a formação da condensação de umidade em camadas superiores e a formação de chuva. Ou seja, o sertão é seco porque existe uma zona de alta pressão geoestacionária ali. Isso é uma das coisas que dentro da geografia, da climatologia, a gente considera como uma anomalia climática. Por quê? Porque se vocês forem perceber bem, a gente vai falar na próxima aulinha sobre isso, sobre a circulação geral da atmosfera. A linha do Equador ela é predominantemente uma zona de baixa pressão atmosférica, que converge ventos, os ventos alísios convergem ali, causando bastante chuvas. O sertão nordestino é uma exceção a isso. O sertão nordestino, apesar de estar bem próximo da linha do Equador, é uma zona de alta pressão. Quer saber melhor por quê? Existem várias hipóteses, mas nenhuma comprovação evidentemente científica, pelo menos não até o momento.
Beleza? Bom, para a gente finalizar, temos mais dois climogramas, que é o clima tropical úmido do Nordeste, por exemplo. Se vocês observarem, o clima tropical úmido do Nordeste, ele é o único clima do Brasil onde as pluviosidades elas são muito maiores no meio do ano do que no começo e final do ano. Ou seja, chove muito mais no inverno do que no período de verão. As temperaturas são relativamente altas o ano inteiro, até porque, convenhamos, estamos numa baixa latitude e numa baixa altitude, mas essas chuvas concentradas no inverno, elas têm a ver com a expansão da MPA, a massa polar atlântica. A MPA, para quem não sabe, é a única massa fria que atua no território brasileiro. No período de inverno, ela se expande por 3 rumos e um desses rumos principais atua no litoral do Nordeste. Lá no litoral do Nordeste, região próxima de Recife, Salvador, essa MPA se encontra com a MTA, massa tropical atlântica, e quando há um choque de massas de ar, a gente vai chamar isso de uma chuva frontal. Então é bem possível que você, que mora no litoral nordestino, mais o litoral sul, né, do Nordeste, tenha ocorrência muito mais de chuvas no período de inverno do que no período de verão. Mas é uma exceção. Em geral, aqui no Brasil, nós temos maiores pluviosidades no verão do que no inverno. O Brasil é predominantemente um clima tropical. Belezinha? E para a gente finalizar, o nosso último climograma, que é o clima subtropical. O clima subtropical, se vocês observarem, localizado no sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e ele vai ter como característica principal a maior amplitude térmica do país. Se vocês observarem, aí sim o verão é quente e o inverno é frio. No restante do território brasileiro não existe um clima frio, existem climas amenos, mas clima frio mesmo só no sul do país. Por quê? Porque um clima subtropical é um clima que já está além dos trópicos, além do 23 graus sul. Então a gente vai ter realmente um clima temperado. E a característica do clima temperado são as 4 estações muito bem definidas. Ou seja, o inverno frio, o verão quente, primavera floresce e outono as folhas caem. O sul do país é a única região do Brasil onde a gente tem essa característica climática, justamente por ser um clima temperado. Então, se vocês observarem, é a maior amplitude térmica do território brasileiro, bem quente no verão, frio no inverno, e as chuvas são bem distribuídas o ano inteiro. Se vocês observarem, não existe uma estação chuvosa no sul do país, mas também não existe uma estação sem chuvas. As chuvas são relativamente bem distribuídas. Tudo bem, galera? Deu para entender os climas do Brasil? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, já compartilha com seu amigo que quer saber sobre o clima do Brasil, talvez um dos temas mais cobrados no Enem e que com certeza tem uma grande importância no seu vestibular. E é isso aí, galera. Espero vocês na próxima aulinha sobre circulação geral da atmosfera. Beijos, abraços e tchau!